E começando o nosso segundo Papo de Outro Mundo. Papo de Outro Mundo. E hoje a gente vai abordar um tema que é até um dos principais, um dos carros-chefes do que a gente trabalha aqui na Três Mundos. Hoje a gente vai falar sobre design e como o design influencia tanto no mundo online quanto no mundo offline e na nossa decisão de compra e vida, né? Porque o design, o brand vai muito além do que a gente vê, é também muito do que a gente vai sentir. Então hoje estamos aqui com o Célio, nosso head de marketing, eu aqui, Honey, audiovisual, e a pessoa que mais sabe falar sobre Duduzinho, Edu, o nosso designer. Não é o Dudu Nobre, mas é nós, hein? Tá vendo aquela? E aí, Edu? Nem é Dudu nosso. E aí, Dudes? Fala um pouquinho, né, pro pessoal entender um pouco da tua vivência com o design, como é que começou isso, quanto tempo tu trabalha com isso, só pra gente ter um background. Eu comecei a trabalhar com design quando eu nem sabia que design era o que eu estava fazendo. Eu fazia os posters de festinha que a gente fazia e tudo mais, eu e os meus amigos. Não eram muitas festas, né, e também não eram bons posters. As festas eram melhores do que os posters. Exatamente. Isso aí foi, sei lá, em 2010, quando eu comecei a me interessar por essa ideia toda de construir imagens e, né, passar ideais através de imagens e tal. Comecei bastante pela fotografia, foi um mundo que me despertou todo esse interesse, daí eu comecei a mexer com Photoshop, comecei a manipular outras coisas, comecei a trabalhar com outros tipos de formas, não só com a fotografia. E dali em diante eu comecei a entender, em 2010 eu realmente entrei na faculdade, né? Então eu comecei a trabalhar mais com esse lado de design e tudo mais. Não me formei, simplesmente saí fora, prestes a terminar a faculdade. Eu acho que burro, na verdade. Burro, poderia ter ficado. Hoje me arrependo, pra ser bem sincero. Me arrependo de não ter, simplesmente por não ter finalizado. Mas tá tudo certo. E o que te fez sair da faculdade? Então, foi maturidade minha de não entender o ponto de vista da minha coordenadora, que não queria que eu fizesse um tipo de trabalho e eu bati o pé que eu queria fazer aquele tipo de trabalho. Eu falei, então eu vou sair, eu espero que essa merda feche. Mas foi extremamente imaturo, tipo, não me orgulho de ter feito isso. É muito bom, inclusive, a gente poder olhar em qualquer um de nós aqui, essa trajetória de como a gente olhava antes e achava que aquilo era uma verdade e se sentia bem falando isso. Sim. Eu também tive meus momentos, o Rony também imagino que também. E tu olhar hoje, tu fala assim, com maturidade, tipo, me arrependo, ok, foi, mas se fosse hoje eu faria diferente e tá seguro de falar. Na verdade, isso. eu acho que não faria diferente, porque quando a gente muda qualquer decisão no nosso caminho, hoje não existiria, entendeu? Então eu faria exatamente a mesma coisa, porque aquilo de lá me trouxe até onde eu tô hoje. Talvez se eu tivesse me formado, teria outra oportunidade, talvez não teria nem vindo pra cá, talvez não teria nem conhecido vocês e tudo mais. Então eu tenho até tatuado no peito, sem arrependimentos, porque independente, quando a gente se arrepende das coisas, mas eu não mudaria. Então, pra mim, isso não é um arrependimento. É só uma nova visão daquela pessoa que existia um tempo atrás. E deixa eu te perguntar, e da onde que veio essa vontade de trabalhar com branding? Na verdade, eu nunca tomei essa decisão, né? Eu simplesmente fui induzido e a vida me levou a trabalhar com isso. Eu nunca falei assim, não, eu sou apaixonado por trabalhar com marcas. O negócio simplesmente aflorou e veio naturalmente, assim. E tenho feito isso há muito tempo. Então eu nem sei, na verdade, dizer se isso é realmente a coisa que eu vou fazer pro resto da vida. Mas hoje é a coisa que eu mais gosto de fazer. Irado. E eu acho que muito dessa nossa parte criativa, e talvez não, com certeza a gente coloque muito disso nos nossos trabalhos, é essa coisa da gente não ver só as formas, mas a gente conseguir colocar um pouco da nossa essência dentro daquilo ali e transformar aquela forma num sentimento. Então, acredito que muito da tua rebeldia de ter saído da faculdade, de ter passado por toda essa parte da tua vida, faz com que o teu trabalho hoje seja tão esplêndido. Por isso,
porque tu conseguiu ver uma outra forma de usar aquilo e fazer com que aquilo funcione, usando outras técnicas que tu aprendeu depois. Mas é como na vida, né? Quando a gente não tem uma instrução, a gente demora mais para aprender. Então, hoje eu tô aprendendo coisas que pessoas que eu conheço, que já trabalham com design, já sabem há muito tempo. Não me sinto menos que isso, porque eu tenho as minhas qualidades dentro da minha função, né? Sim. Tenho as minhas habilidades e tudo mais. Tenho a minha maneira de ver o mundo também, que é outra coisa que eu acho que cada designer precisa levar muito em consideração, que as vivências que a gente tem, elas realmente são primordiais para moldar a maneira como você vai se expressar em qualquer tipo de trabalho, né? Então, trazer um pouco da minha experiência de vida, da minha cultura, que é um pouco da pergunta que eu vou fazer depois, trazer um pouco da minha cultura para o trabalho que eu estou desenvolvendo, e eu digo isso para qualquer tipo de criativo, né, ou qualquer tipo de estúdio. Quando você traz um pouco de você para dentro do trabalho, o trabalho ele também é seu, mas ele é voltado para um fim específico. Mas tu precisa botar um pouco da tua essência lá, porque sem a tua essência nada vai criar, nada vai ser criado. E eu acho que isso é muito importante, a gente botar um pouco da nossa cultura e da nossa vivência dentro de qualquer trabalho. E hoje a gente está trazendo esse tema especificamente porque, como aqui na Três Mundos a gente trabalha com gestão de marcas, a gente precisa explicar um pouco do processo e de como a gente realmente aplica, né, essa vivência que a gente tem trabalhando com as marcas que a gente trabalha, seja trabalhando com marcas que já existem ou na criação de marcas, que é o trabalho que a gente faz também. Então, por isso a gente preparou algumas perguntas para a gente conseguir ilustrar um pouco mais de como a marca e como o branding realmente é importante e como ele funciona e deve funcionar na hora que a gente tira ele só do computador e bota ele, né, ou no online ou no meio físico também. Até porque é um tema muito difícil, né? O que a gente trabalha é muito difícil. Vai falar sobre audiovisual, marketing, branding, e aí principalmente design é muito abstrato. Então, como que a gente quantifica, como que a gente consegue dar várias respostas, quanto vale, né? Se a gente não tiver esses questionamentos e essa troca de ideia para poder, entrar em divergir, convergir, para a gente tirar de caixa e colocar dentro de caixa, né? Para conseguir responder isso para as pessoas. Então, eu vou começar com uma pergunta bem genérica, né? O que é branding? Cara, pau. Bem! Branding, eu acho que é tudo... Eu acho, tá? Porque pra mim não existe verdade absoluta de nada. Eu acho que é o ecossistema que a marca está inserida. Tipo assim, a marca... É muito difícil de falar isso, cara. É o ecossistema, é tudo que ela proporciona para o consumidor, é tudo que ela fala, é como ela se porta, é como ela age e tudo mais. Para mim, o branding ele é super simples de falar, mas não é muito simples de pensar nele, porque ele é muito complicado. Complexo, né? É muito complicado de definir o que é branding. Por isso que todo mundo fala, eu sou um estúdio de branding. Calma lá, tu não sabe onde tu tá pisando. Porque eu acho que é muito, muito complexo de você falar que você é um estúdio que faz branding. Você tem que estar muito seguro de si para realmente poder passar isso pro teu cliente. E vamos lá, o que faz um branding ser ou não bem sucedido? O que tu fala assim, caralho, essa marca funciona mesmo? Quais são os pontos? Por que tu comprou o iPhone? Porque ele é bonito esteticamente, porque ele vem de uma cultura que eu acredito e porque ele é um celular incrível. É o branding. Arrasou. Eu acho que o branding tem muito a ver com a corpo, mente e espírito de uma empresa, assim como de uma pessoa, e os cinco sentidos: visão, olfato, paladar, audição. Porque é tudo que a gente escuta, é o que a gente escuta, né? Se aquela marca não tem uma essência, a Apple tem a questão tecnológica muito forte, né? Aquela coisa, eu lembro que eu, antes de comprar o iPhone, porque não pega vírus, tá ligado? Uma coisa muito, tem essa, e aí tem o design dos aplicativos, tudo mais, do celular, do hardware, tem aí a questão da apresentação, tem a questão das filosofias da Apple, da cultura da Apple, do que tá por trás. O hype também, né? Tem o hype, entende? Mas aí o hype, ele é justamente, o hype não foi criado antes disso tudo. Isso tudo foi criado por causa do hype.
Desculpa, o hype foi criado por causa disso tudo, né? Por causa da essência, por causa... Então, se já não tivesse uma essência que premeditasse que ele seria diferente de todas as outras formas de celulares que nós temos, que ele teria um sistema único, que ele focaria na usabilidade, como a gente não tem no Android, por exemplo, ele não viraria esse hype, né? Porque também tem outros hypes, tem o hype da Samsung, tem o hype da Motorola, do Google, de outras marcas asiáticas e tudo mais, Xiaomi, né? Então eu vejo o branding esse ecossistema de mente, corpo e espírito, 5 sentidos, tudo como se fosse o que codifica a identidade de uma pessoa e como ela se comporta. Pra mim, Tá, então vocês compram o produto pela embalagem, pela cultura, pela marca, pelo hype, por quê? Eu acho que daí depende. Depende, tipo, o iPhone eu compro por conta da cultura, por conta do hype e principalmente por conta da qualidade do produto. Porque eu paguei 5 mil num celular que tá me durando muito tempo, nunca pegou vírus, não trava, sabe? Eu tenho a usabilidade dele, hoje com o Mac também, me propicia uma economia de tempo, então ele impacta diretamente no meu dia de uma forma que eu gosto. E aí essa questão do design, eu gosto de olhar para esses aplicativos, eu gosto da forma como eles estão organizados, a tipografia da Apple, né? Isso tem valor para mim, pode não ter para outra pessoa, mas nesse combo tem valor para mim. Agora, produto, sei lá, alimento, eu provavelmente não compraria tanto pelo hype, porque daí é aquela coisa assim, ó, pode ser hype, mas e se eu não gosto no paladar? Daí já não dá, tá ligado? É que depende, né? Que, por exemplo, quando a gente fala de produto, né? Vamos pegar um exemplo bem básico. Sabe aquela pipoca doce? Que o cara comia quando era criança? A embalagem é horrível, né? É um negócio meio rosa, meio roxo e pipoca Bilu. Só que a embalagem dela é horrível. Eu jamais compraria pela embalagem. Só que o valor intrínseco que ela tem de história, sim, eu compro da maneira que for, até se não tiver na embalagem. Que fez parte da nossa história. E daí ela não traz só a história dela quando eu tô comendo, mas ela traz a minha infância. A minha infância. Então ela tem esse papel e ela consegue fazer isso, tanto que ela não mudou a embalagem desde quando a gente era criança. Agora a gente pega produtos novos, a gente tá lá com dezenas de centenas de milhares de produtos numa gôndola, qual que vai chamar a atenção? E são produtos novos, que muitas vezes a gente nunca provou. Então qual é o fator decisivo ali? É porque alguém me falou que ele é bom? Ou porque a embalagem dele me chamou a atenção? E aí, por exemplo, até vinhos a gente faz isso, né? A gente pega um vinho, aí olha, caralho, que embalagem bonita. Aí tu vai pesquisar, ver se o vinho é bom e o que as pessoas acharam. Sim. E aí alguns tem muito a ver, alguns tem embalagem horrível, só que tem notas boas, que é a mesma coisa do Bilu. As pessoas tiveram que provar para saber. Sim. Mas antes a gente vai pelo que chama a atenção no olhar. Então aí é onde a gente vê que o branding, ele tem que estar muito bem instituído no produto também. E ele tem que ser revisitado, né? Esse da Bilu provavelmente eles não mudaram porque entenderam que é uma marca nostálgica, que é uma marca que vai sempre fazer isso para remeter essa nossa geração lá para trás. Quando tu comer, tu tem que entender lá atrás. Então tu já olha uma coisa um pouco mais velha guarda ali né, no design. E não é uma marca que ela vai evoluindo, que ela vai melhorando com o tempo. Não, é o mesmo gosto de quando a gente comia quando era criança. Então não tem por que ter um rebranding, pode ter um rebranding focado em continuar instituindo esse tipo de pensamento, né? As formas, pode dar uma melhoradinha no design e tudo mais, só que sempre vai ter que remeter essa questão de nostalgia e levar a gente para uma outra era, diferentemente da Apple, que é uma coisa que se a gente pega um telefone e fica trazendo um nostálgico de quando foi o primeiro iPhone, a gente vai falar, mano, isso não cabe no meu mundo hoje, então tem que melhorar tecnologicamente, tem que melhorar na visão, né? O logo foi se adaptando ao longo do tempo. Antes tinha aquela maçãzinha com as cores, né? Porque saiu do computador que não tinha cores para um computador que tinha cor, então fazia sentido naquele momento. Hoje já é outra coisa. Aí foi pro 3D, hoje já é o minimalismo, que é só chapado. Então a gente entende que o foco desse produto... Sabia que ia rolar. Botar o Steve Jobs assim, ó. Então eu acho que faz muito sentido a gente pensar branding nesse comportamento e no que tu quer. Não, eu quero ser uma marca nostálgica. Não, eu quero ser uma marca focada no futuro, né? Pegar ali Elon Musk, o cara é sempre focado, sair do planeta Terra, ir para Marte, ir para outros lugares. Então ele tem que, se ele trouxer algo nostálgico, talvez não faria essa conexão de
evolução. Tanto que a marca da Tesla, ela é extremamente hiperfuturista, né? Tudo. Até no volante do carro, é um negócio que eles querem remeter que, cara, isso é coisa de outro mundo, literalmente, é do espaço. É o que a gente vê no filme da nave, é o carro da Tesla. Então eles precisam ter essa conexão. Mais uma vez, a gente vê como o branding, ele é fundamental. Porque se a Tesla vendesse um carro num formato tipo um Camaro, cara, é estranho tu ver um Camaro na Lua. Não faria sentido. Sim. Mas não, aí tu vê aquela picape da Tesla, que é um negócio todo quadrado, com forma meio estranha, tu fala, cara, Tu associar o Camaro com Lua, né? E aí tu pega o carro da Tesla, tu associa o carro da Tesla com a Lua, o carro da Tesla com nave espacial, né? Então, associação, a percepção. Como que tu percebe essa marca? Tu fala assim, ó, vamos pegar um McDonald's. E aí tu pega o McDonald's para uma marca de roupa. É estranho. A gente sabe da cultura, da história do McDonald's, mas fica uma coisa estranha, tá ligado? Pensou uma collab da Apple com o McDonald's? Um notebook amarelo. Nossa, imagina. Ia ser o Mac. iPhoneouts. iPhoneouts. Ia chegar lá pra comprar o MacBook Air. Mais R$1.000 você leva o médio, a batata média acompanha. Do jeito que as coisas estão caras hoje, eu acho que mais R$1.000 você leva uma fritas média, né? Porque tá foda o negócio, né? Bora pra próxima pergunta, Dudes. Bora lá. Essa pergunta é um pouco complexa e ela é um pouquinho grande também, mas vamos lá. Foi falar disso. Vamos lá. O apego emocional relacionado a marcas que já passaram do tempo ou foram pensadas sem estratégia e claramente precisam de um redesign se tornam uma barreira para o designer ou um impulso para inovar e melhorar o ecossistema da marca ou da empresa. Quer começar, Célio? Eu acho que se torna geralmente... Eu vou falar do que a gente tem visto, do que a gente vê quando a gente trabalha com os clientes. Se torna muito uma barreira mais para o cliente do que para a gente. Até porque para mim está relacionado. Se o cliente coloca uma barreira, como que eu vou pensar em inovar? Se ele já chegou decepando todas as possibilidades de ideia. A gente tem o exemplo, eu não quero citar nomes, tá? Mas a gente tem um exemplo de que o cara foi totalmente... Ele se fechou para a mudança, mas quando ele viu a mudança, ele começou a ver os resultados. Sim. Então, eu acho que aqui nesse momento a barreira não é nem relacionada ao design, mas é a barreira psicológica de ter a marca há 20, 30 anos do mesmo jeito e do dia para a noite, né? Porque a gente faz aquela triagem, a gente vai botando de pouquinho em pouquinho, mas fazer essa mudança depois de 20 e poucos anos, eu acho que essa é a maior barreira que a gente tem que passar. Passar a barreira da emoção ali e daquele apego para falar, cara, pode ser muito melhor. Bota para trás, deixa como história. Deixa como história porque isso vai continuar existindo. Só vai dar um passinho a mais e pular essa muretinha. E eu vejo, assim, para pensar na gente como ser humano, né? A gente tem mudanças, né? Dos 20 para os 30... é uma mudança absurda, assim como dos 15 para os 20 é uma mudança absurda. Então imagina como isso tem impacto numa marca, né? Pô, imagina, tu tá 10 anos comunicando uma coisa, criando uma cultura, criando o teu nome, só que chega um momento que a marca, ela também precisa se realinhar com os novos propósitos. Por mais que tu faça a mesma coisa que tu faz há 20 anos atrás, a cultura muda, as pessoas mudam, a nossa cabeça muda muito. Tudo muda. Então uma hora tu vai ter que se atualizar. Então assim, é que eu vejo os dois cenários como, às vezes, bons, porque a gente já teve várias empresas grandes que mudaram a marca e a gente falava, nossa, ficou estranho, não sei, mas aí a gente começa a entender mais o ecossistema, começa a entender, é porque agora a cultura deles está mudando, eles estão falando mais disso, então faz sentido a marca acontecer. Na nossa cabeça, o ser humano, a gente é resistente à mudança, a gente tem essa coisa de querer ficar acomodado. E com a marca não é diferente. E ao mesmo tempo, quando a gente vai fazer a criação de uma marca, a gente tem o desafio de pegar aquele briefing escrito que o cliente passou, com o que ele quer que a marca dele vai comunicar, com o que
a essência da empresa, e aí a gente tem que transformar aquilo numa marca para quando alguém olha e falar, nossa, real, tudo que vocês falaram tá mostrando aqui. Então são dois desafios que eu vejo que são diferentes, que um é o de te mostrar e fazer entender, e outro é o de pegar o que tu entendia e ressignificar isso na tua cabeça. E tem a conversa com o cliente também, né? Porque ele também precisa entender qual é a mudança que a gente vai fazer no negócio, porque senão... Para mim, basicamente, são sessões de terapia para o cliente, porque a gente tem que entender, tem a questão intrínseca do cliente, tem a intrínseca da empresa, do grupo de pessoas, que daí é como se fosse uma pessoa só, tem daí a questão da tecnologia e da atualização de mercado, tem a questão das novas mudanças que a empresa está passando, então propósito, equipe, objetivo, antes o objetivo era esse, agora o objetivo é outro, né? Aí tem um apego emocional, tem a questão da cartela de clientes que já conhece a empresa, mas vão sentir, será que não vão mudar, será que não vão deixar de comprar de mim? Então é um trabalho de fazer o cliente entender que assim como o filho dele cresce, né? As pessoas crescem, a marca também tem que crescer, né? Se ela está alinhada sempre ao mesmo objetivo, talvez uma mudança ou outra, uma atualização, mas se ela começa a traçar novos caminhos, ela precisa talvez de um redesign, de um novo design para que igual quando tu é jovem. Pô, eu não uso as mesmas roupas que eu usava quando eu tinha 18 anos. Por quê? Porque hoje eu quero me comunicar de uma maneira diferente. Exato. E a primeira impressão é que fica. Não tem nada contra isso. Eu com 18 anos, meu Deus do céu. Entende? Então, a marca é a mesma coisa. Um dia tu olha pra marca e fala assim, cara, não dá mais. Ela já não fala mais quem é a gente. E aí vem essa necessidade. Deixa eu tirar da cachola aqui. Quanto vale a criação de uma marca? Quanto vale e quanto custa? Quanto vale, a gente não pode quantificar isso. Não tem como quantificar qual é o valor da entrega. Se a entrega for boa, ela vai durar para sempre. Como é que tu quantifica isso? Como é que tu quantifica um FedEx? Que até hoje não mudaram. Não existe. Na minha cabeça, a precificação de design é uma das coisas mais difíceis que eu luto até hoje. Porque a gente não sabe... Não é que a gente não sabe, a gente não tem ideia do que pode se tornar. Do que vai acontecer. E daí tem os outros fatores, né? Algumas empresas estão começando e não podem investir. Outras empresas já estão consolidadas e têm medo de investir. Então aí a gente vai batendo em um monte de porta que aí no final das contas a gente fica meio que de mão atada. E aí a gente tem que realmente fazer toda uma análise de como o cliente... o que ele pode trazer de retorno para a gente, o que a gente pode levar de retorno para ele, como vai ser construída todo esse processo, que são fases, né? A gente tem que trabalhar em fases, porque imagina a gente cobrar aí uma quantia X muito alta e tu falar pro cara assim, tu tem que me pagar isso aí em 2 vezes. Como? Não tem como. A gente tem que quebrar tudo isso em processo? Sim. É que o processo de criação de marca ele é um processo muito delicado, né? Porque é aquela coisa assim, tu pode contratar um cara que vai fazer o teu logo por R$1.000, mas aí será que esses R$1.000 vão entregar realmente o que tu quer que a tua marca entregue? Porque uma marca, qualquer empresário, né, a gente, né, sabe que a empresa é o nosso filho. Sim. E aí como tu quer apresentar teu filho, tu quer investir no teu filho para que a primeira pessoa que olhe para ele fale, pô, é uma empresa que se dedicou, ela quis mesmo tornar algo grande, ou tu quer investir pouco só para começar e ver no que vai dar. Então às vezes tu já deu a largada errado, porque tu já começou com a tua empresa e a galera olha, legal, mas se tu tem uma marca bem construída, a primeira impressão já vai ser, pô, é uma empresa diferente. Sim. Eu acho que eu vou dar um voto a mais agora que eu vou confiar para comprar esse produto ou comprar determinado serviço que alguém está vendendo. Sim. Então o valor que a gente está falando qual é o valor de fazer a tua empresa sair na frente, já de cara. E aí é muito difícil precificar esse tipo de coisa. Por isso que a gente precifica pela quantidade de trabalho que a gente vai ter em cima daquilo. Né? Aqui na Três Mundos a gente tem um processo muito bem definido na criação de marca, tanto que é um processo que chega a levar 2 meses, às vezes até 3 meses, não pela demora da entrega, mas sim porque é um assunto muito delicado. E, querendo ou não, uma marca a gente projeta para que ela dure no mínimo 10 anos. Então, qual vai ser o teu investimento de tempo e dinheiro em algo que tem que durar no mínimo 10 anos?
Então é um detalhe muito... Mas aí a gente tem um outro fator também, né? Que tem gente que cobra caro e entrega uma merda. Sim, sim. Tem esse negócio também. Que daí, tipo assim, aí a gente cria uma instabilidade no mercado. De, tipo assim, tá, tu tá me cobrando 50 conto. Como é que eu vou saber se tu vai me entregar uma coisa boa ou não? Porque daí já tem uma referência, né? Sim. Eu tenho uma referência daquilo que é um bom trabalho, Porque eu já daquilo vi que é um isso ruim, acontecer. caro, barato. Eu já vi isso acontecer. Quando eu tava começando, eu já vi gente cobrar muito caro e entregar coisas meia boca. Que hoje eu olho e eu vejo que ainda é meia boca. Naquela época eu tava começando e eu já achava, tipo, tem alguma coisa de errado. Mas olhando hoje de novo, eu ainda vejo. E a marca continua no mercado. Não sei se foi intencional ou se eu não tenho capacidade intelectual para entender aquilo. Mas cada um tem a sua opinião, né? E opinião é que nem cu. Essa questão de quanto vale, quanto custa é muito mais fácil definir, porque a gente vai para custo fixo e variável, o nosso tempo, o nosso capital intelectual, né? Quanto a gente está utilizando, as contas que tem para pagar, então tudo vai, os materiais que a gente utiliza para poder criar isso. Só que a visão de objetivo dessa marca é algo que eu acho que o valor ele é uma incógnita. O valor ele é uma incógnita, porque vai ter valor de acordo com aquilo que tu espera, de aquilo com que tu tem de expectativa. Então, se a gente está conversando com um empresário, com alguém que veio nos procurar para fazer uma marca, e eu quero que a minha marca se posicione assim, se posicione assado, eu vejo que eu estou criando essa empresa e eu vejo nessa marca uma construção de uma empresa de 20 anos no mercado, eu quero deixar um legado para os meus filhos, ou eu estou fazendo porque eu preciso botar na rua para poder fazer dinheiro e não sei o quê. Dependendo do objetivo desse cliente, o valor muda. Porque se é uma marca que o Steve Jobs desenvolveu, que não foi ele exatamente que desenvolveu, mas que ele pensou na empresa com algo numa construção de tempo, tipo, atemporal, e que fosse até depois dele morrer, e que realmente fosse uma companhia gigante, como o Google, por exemplo, o valor disso é inestimável. Não tem como. Então, tu precisa rastrear lá no início, acho que cabe a nós rastrearmos lá no início, pelo menos, não vamos ter certeza absoluta, mas pistas do que isso pode se tornar. Qual é a ambição, não a ganância, mas qual a ambição de quem está construindo isso? Ele quer fazer uma empresinha só para começar, assim, eu não vejo muito valor. Porque se ele não vê valor na empresa dele, como é que vai ver valor na marca? Aí, ok. Agora, se ele vê valor na empresa dele e a gente traz perguntas e questionamentos que realmente façam com que ele nos mostre como ele enxerga o próprio negócio, a gente vai conseguir saber qual é o valor que isso vai ter e qual é o valor que nós vamos entregar para ele. Então, acho que está muito atrelado a isso. Né? Mas o preço vem antes disso. Mas o preço vem antes disso. Mas a gente precisa entender esse valor para poder precificar. Porque tem coisas que são tipo custo fixo, custo variável, nosso tempo, que a gente já consegue dar. A marca só por conta disso custaria tanto. Só que daí a gente começa a entender o valor. E aí só que o valor ele só vai ser... A resposta do valor só vai ser construída depois da gente entender isso. Qual é o valor do teu negócio para ti? Qual é o valor disso que tu tá fazendo? Qual é o valor de tu ter uma marca forte? O que isso significa pra ti? E aí, com as respostas do cara, a gente consegue entender. Ele não enxerga valor. Ou ele enxerga valor. Porque nós que estamos criando, temos que... A gente sempre vai focar no mais valoroso possível. Só que um vai enxergar um pouco menos e o outro vai enxergar um pouco mais. Só que a nossa entrega não pode cair por conta disso. A gente não vai entregar uma coisa meia boca pro cara que vê menos valor na empresa dele e a gente não vai entregar uma coisa muito mais foda pro cara que vê muito valor. O nosso trabalho sempre vai ser impecável, sempre vai ser focado no melhor. Só que daí tem que ver o que ele entende que é melhor. E aí, se não tiver alinhado com o que a gente consegue entregar, porque muitas vezes não é possível, né? Muitas vezes o preço não chega no valor daquilo que a gente está se proposto a fazer, porque daí é a nossa imagem, o cara vai mostrar uma marca ruim, olha só, fizeram para mim um escritório da Três Mundos. E aí depois a gente tem um outro cliente que vê um baita valor na empresa, que quer realmente criar uma empresa de sucesso e tudo mais, e ele vai falar, olha só, o que fizeram para mim? E aí como é que tu coloca do lado para falar, é o mesmo estúdio que fez isso aqui? Então a nossa entrega é uma coisa, tem um valor, e a gente não pode fugir disso, né, da nossa qualidade, só que tem a percepção do cara também. E aí nem sempre vai ser possível... E tem o rolê da relação também, né?
de quanto tempo a gente quer manter a relação com essa empresa. Exato. Porque uma das coisas que eu nunca tive a oportunidade de fazer é desenvolver uma marca, a não ser com a nossa, desenvolver a marca e trabalhar com ela. Porque daí a gente consegue botar todo o potencial dela para fora. Porque muitas vezes não. Todas as vezes que eu já fiz marca, nenhuma delas eu consegui trabalhar o pós. E daí ela meio que se perde se ela não tem alguém que realmente vai tratar com carinho da mesma maneira que a gente tratou, né? Com carinho e com empenho ali e tudo mais. Exatamente. E não vai entender, talvez, porque nós, na criação dessa marca, na criação desse redesign, dessa atualização, enfim, a gente teve reuniões, conversas, acesso a documentos, materiais, intimidade com a pessoa. Essa era a palavra que eu estava buscando, intimidade. E aí a gente cria algo e a gente sabe todas as pontas daquele logo, daquela tipografia, tudo, daquelas cores, por que foi feito dessa forma e qual é o momento. É de fato tu casar com um cliente e criar um filho junto, né? Desenvolver um filho junto. Só que daí a criança nasceu e aí tu pega e dá para outro pai criar. Será que esse pai não tem esse apego emocional? Ele não entende os valores intrínsecos e extrínsecos? Como qualquer pai, né, eu acho. Não consegue entender exatamente. Momento, ternurinha. E aí é muito delicado. Porque, tipo, a outra pessoa não vai lidar com aquilo ali do mesmo jeito, com o mesmo esmero, e entendendo quais são os códigos em que aquilo foi pautado, em que aquilo foi criado, qual foi a base, né? Porque a nossa base de conversa, de intimidade com o cliente, de acesso a dados, de educação, de ponderação, de reunião, tudo isso a gente criou uma cama. E aí depois a gente coloca esse cobertor maravilhoso e apaga a luz, né? A pessoa só vai pegar a coberta. Ela não entende qual é esse chão, talvez. Por isso que eu acho agora importante tentar passar nisso um pouco no manual de marca, né? Botar um pouco da ideia do que foi criado. Que até aconteceu comigo tempo atrás, de uma marca que eu tinha feito há muito tempo atrás, antes da gente se juntar, que o dono da empresa perguntou para mim se eu poderia mandar os arquivos de marca para uma outra pessoa cuidar. Eu peguei, obviamente, né? Peguei os arquivos, mandei pro cara e falei, cara, toma cuidado, né? Com isso, com aquilo, com aquele outro. Trata bem essa marca, porque ela foi feita com muito carinho, não sei o quê. A gente despendeu muito tempo em cima disso, então toma cuidado, tenha cuidado com essa marca, porque ela também é minha. Eu também coloquei muito de mim nela, então, por favor, tenta não estragar. E hoje eu vejo que tá mais ou menos. Poderia ter um potencial muito maior, mas eu acho que às vezes por falta de recursos da empresa, por também tá voltando as suas energias nesse momento para uma outra área de crescimento, que o design às vezes a gente tem uma dificuldade muito grande, né? Que o design às vezes ele é deixado meio que de lado. O design, o marketing, né? Toda essa parte de audiovisual também. A parte criativa ela é sempre meio que deixada de lado. Vamos levando como dá aqui até a água bater na bunda e daí a gente pensa em fazer alguma coisa. Sim. Porque é difícil mensurar. Se tu olha um anúncio e tu paga R$2 e de lá veio uma venda que te fez fazer 100, tu consegue mensurar. E aí o cara enxerga valor nisso. Porra, investi 2, voltou 100, eu vou botar mais dinheiro aqui. Só que daí esquece que para qualquer coisa que a empresa for fazer, ela precisa de uma identidade. Ela precisa de um rosto, ela precisa de uma voz. É o jeito que atende o cliente, é o jeito que é percebido pela pessoa. Quanto vale o desenvolvimento da identidade visual do McDonald's? Qualquer lugar que a gente estiver no mundo, a gente pode não saber falar a língua. Olha aquele M, tu sabe tu sabe o que tu vai encontrar lá. E até mesmo o Bob's. O Bob's é amarelo e vermelho, mas tu sabe quando é Bob's. Exato, porque tem uma diferenciação. O Burger King também tem vermelho. Tu sabe a comunicação do Burger King. Hoje em dia, se a gente fosse fazer, digamos, o redesign do McDonald's, a gente sabe quanto cobrar. Porque a gente sabe o valor de mercado da empresa. Exato. Mas o Zezinho ali, tá na esquina, tá começando tem o seu barzinho ali há 30 anos e gosta daquele ponto ali e não tem uma necessidade de evoluir daquilo para muito mais, como é que tu vai fazer a marca do cara? Como é que tu vai desenvolver uma coisa nova? Tá muito atrelado aos valores da empresa, ao como ele enxerga o potencial da empresa dele, né? O potencial
que tipo, eu acredito nesse potencial e também o sonho. Eu quero ir pra lá, eu quero conquistar isso daqui. Ou tipo, não, se a gente chegar lá tá legal. Se chegar lá tá legal. O Will, eu vou pra lá de qualquer jeito. Já defini o quanto cobrar aqui, ó. Porque a gente sabe que depois vai existir, olha o quanto o McDonald's vende em detrimento de quem criou a marca deles. Olha o que aqueles arcos dourados criaram no mundo. São milhões e bilhões e trilhões de dólares todos os dias, todos os meses. E aí o cara recebeu, daí lá na época que foi desenvolver a marca, recebeu o quê? $5.000 para fazer? Olha o quanto está se ganhando hoje por conta disso. E por que não todo mundo se apoiar? Por que não todo mundo ganhar junto? Até para oferecer cada vez melhor. Isso que tu falou da gestão, da marca e tudo mais. Cara, propor até mudanças. A gente está com a empresa há 5 anos. A gente criou a marca e está com a empresa há 5 anos. Pô, em 5 anos eles mudaram o objetivo, um pouquinho a visão, trouxeram novas pessoas, mais tecnologia. Cara, se a gente que está cuidando, a gente sabe a forma certa de fazer esse redesign ali. Em atualizar, em mexer numa cor, em mexer em alguma coisa, em como vai falar, em como vai comunicar, qual é a essência, como é que são os materiais, é mais gritante, é mais calado, como é que, sabe? Pegou um novo tipo de cliente, mas esse cliente é algo mais sigiloso, tal, não sei o que, não combina tanto com o externo do cliente final que é mais gritante. Então a gente vai saber fazer isso. Se a empresa mesma tocar uma outra equipe, talvez não consiga. Eu já trabalhei também com design, né, um tempo, e eu tinha um buraco assim na minha cabeça, uma dúvida muito grande que era sempre assim, que por exemplo, hoje cada vez mais a gente está entrando numa parte cada vez mais minimalista do design. E aí eu ficava pensando assim, cara, se eu entregar essa arte aqui toda minimalista, que eu sei que funciona, é uma arte agradável pra caramba, é uma coisa que vende, será que meu cliente vai olhar e vai pensar assim, nossa, mas tá tão simples, tu me cobrou tanto pra fazer um negócio assim simples? E aí eu falar, será que eu tenho que fazer mais? Eu tenho que botar mais elementos? Eu preciso criar mais coisas pra ele olhar e falar, nossa, agora sim, tá um absurdo e vale o que tu me cobrou. Que geralmente é o que acontece, né? Que geralmente é o que acontece. Só que hoje a gente consegue quantificar isso, porque a gente sabe que mesmo a marca sendo apenas uma fonte, né? Apenas uma fonte. Ela comunica tanto que não precisa ter mais nada além daquilo, mas porque o trabalho de base dessa marca foi muito bem feito. Porque aquela fonte fala alguma coisa, a maneira como o A da marca tem uma perninha, aquilo ali comunica determinada coisa. Então a gente sabe que, por mais que seja simples, é algo que funciona, então a gente consegue quantificar por isso. Mas antigamente eu tinha esse buraco assim, falava, nossa, tá muito simples, velho, tá muito simples, ele vai me questionar, e não tem mais, e é só isso? Mas hoje a gente consegue entender melhor isso, não sei se tu já passou por isso alguma vez. A gente passou na reunião agora, naquela reunião foi quando? Foi sexta? Quinta? Eu acho que foi quinta. Que eles questionaram diversas coisas. E aí a gente dá a base técnica de hierarquia de informação, de como o olho é conduzido dentro de uma arte. A gente sabe, eu já passei demais por isso. E daí eu comecei a entender que o importante não é o quanto tu coloca, mas o quanto tu tira de elemento. Porque é isso que faz toda a diferença. Porque não adianta tu colocar muita coisa e não comunicar nada. É a mesma coisa que uma pessoa se vestir com 300 peças. Ela não vai comunicar nada. Mas agora tu vê um cara com uma calça jeans bem ajeitadinha, uma camiseta bem bonitinha, simples, fino. Essa pessoa tá comunicando. Acabou de falar fino. A maneira como coloca cada coisa numa arte, ou numa roupa, ou numa embalagem, seja onde for, cada coisinha tem um porquê. E o importante é a gente saber e fazer essa base. Por isso quando a gente fala sobre... que a gente como criador, a gente sempre fica aquela coisa, né? A gente tá entregando um bebezinho, então a gente quer que ele seja muito bem cuidado. E a gente fica triste, porque a gente gostaria que quem contratou a gente tirasse o máximo de potencial daquilo que a gente entregou. Mas o que me conforta é que mesmo sabendo que ele não tá tirando o máximo, a base tá pronta, tá feito, tá incrível, tá impecável, eu não tenho que mexer naquilo. Já é bem melhor do que se não tivesse. Já é bem melhor que se não tivesse. Sim. Então é algo que eu olho e falo, não, beleza, mas eu sei que você tá comunicando o que precisa ser comunicado. Seja da maneira mais simples ou não tão grande quanto poderia ser, mas tá funcionando. Sim. Isso é importante, tem que funcionar. E design é sobre isso, né? Sobre funcionar. Eu sempre tinha uma pira muito grande de, mas eu não sei desenhar nada, como é que eu vou ser designer? Não sei fazer um boneco de palito, né? Como é que eu vou inventar uma marca? Mas hoje a gente sabe que isso é o menor dos problemas numa marca. Quer desenhar alguma coisa? Contrata um ilustrador. Exato, eu não sou desenhista.
Exato. Eu trabalho com uma parte mais técnica do negócio. A gente vem com Aquela coisa também do o mais importante, é importante tu saber o que fazer, mas é mais importante também tu saber o que não fazer. Até porque eu te perguntar assim, o que tu quer? Às vezes a gente não sabe o que a gente quer, mas a gente sabe o que a gente não quer. E aí tu começa pelo que não, né? E aquela historinha do cara que foi apertar o parafuso do Classic, né, do computador, e aí depois chega a fatura assim, $1.000, $1, apertar o parafuso, operacional, técnico, só, que qualquer um pode aprender e se desenvolver. $999, saber qual parafuso apertar. Então, isso que tu falou às vezes é algo muito simples, é só uma tipografia, só que o saber o que fazer e o que não fazer, por conta de toda essa carga de estudo que a gente tem, de cursos que a gente faz, de melhoria, sempre focado no melhor, em atualização, em entender o que está acontecendo no mercado para poder conectar, tipo, o mercado tá assim, o cliente pensa isso, o objetivo dele é esse, tu tem que fazer um Tetris, uma conta gigante para poder saber qual caminho tu vai tomar, né? Quando a gente pega uma marca do zero, a gente pode tomar milhares de caminhos. Depende daquilo que ela quer, depende do mercado que ela está inserido, depende da maturidade desse mercado, depende de tantos fatores que daí tu fala, agora a gente sabe que a gente vai pro simples, agora a gente sabe que a gente não vai precisar de símbolo gráfico. Não, precisa muito de símbolo gráfico, precisa de 4 símbolos gráficos, porque... E aí a gente começa a entender qual é o objetivo disso e como que a gente vai se portar perante a criação daquela marca, né? Rendeu, né, gurizada? Rendeu. Mas assim, ó, o preço a gente ainda não respondeu, é R$100 mil, tá? Vamos chegar lá. Vamos chegar lá. Eu acho que é isso. Acho que a gente conseguiu tirar... Bastante. Nossa, foi um papo Foi bom. um papo assim. bom, foi gostoso. Não foi demorado, mas foi bom, Não, né? Eu gosto. Não foi demorado, aí olha no final do vídeo, 50 milhões. E é isso. Espero que vocês tenham curtido esse episódio. A gente tentou aqui trazer um pouco de dúvidas que a gente já teve, que os nossos clientes já tiveram a respeito desse trabalho, que ele é tão... Como é que eu posso dizer? Ele é tão abstrato, mas ao mesmo tempo ele é tão real e tátil. Sabe o que é o mais engraçado? Só pra finalizar aqui e me ver agora. A galera muitas vezes não vê valor no design, acha que o preço tá caro, só que tu vai numa rua extremamente movimentada. O que tem em todas as ruas, em todas as empresas? Placa, banner, né? Na sacolinha do A gente logo. consome design todos os dias. A gente a consome todo design inteiro. todos os dias e é como se ele tivesse invisível. Porque ninguém vê valor e ninguém vê preço. Só que tá todo mundo sai na rua e enxerga design pra caramba. É que é bem o que tu falou antes sobre a gente sabe o que... Às vezes não sabe o que quer, mas tu sabe o que tu não quer. É a mesma coisa da marca. Tu olha um monte de coisa mas tu sente quando tu não tem marca. E aí tu fala, porra, falta alguma coisa aqui. E aí tu vê que falta o core, que é o brand. E é notável, né? É notável. Passar numa rua e falar uma marca assim, foda e as outras, tipo, que são esquecíveis. E é tipo, caralho, não é esquecível. E é isso, quanto custa para fazer a tua empresa ser inesquecível? Quanto custa? Porra! Quanto custa? Então é isso, espero que tenham curtido. Comentem aqui o que acharam, se tiverem alguma dúvida sobre brand, sobre design, sobre produto, seja o que for aí. Se quiser o MSN também pode chamar. E aí, espero que tenham curtido. Curtam esse vídeo, mande pros amiguinhos aí, designers, vamos debater, vamos trocar ideia. E não esqueçam de seguir a gente no Instagram, né? @somos3mundos. Tem o nosso site também, 3mundos.com.br. E lá vocês encontram tudo o que precisam para... Lá vocês encontram todos os projetos que a gente criou até o momento e conseguem entender todo esse papo aqui visualmente. Exato. E lá vocês vão ver, né? Os trabalhos que a gente fez, eles sendo aplicados, como foram aplicados, um pouco da história do porquê que aquilo ali é daquele jeito. Então, enfim, tá tudo lá e o que não tiver é só perguntar. É isso? É isso. Até a next. Deixa eu vir Valeu, aqui, galera. pra dar tchau, porque aquela lá parou de filmar. Tá. Valeu, galera. Tchau, galera. Até mais.